Oi pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês o programa de integração numérica usando as técnicas de Newton Codes. Então, como você viu na aula teórica, para fazer a integração pelas técnicas de Newton Codes, a gente vai fazer o seguinte, vai escolher primeiro uma região de integração, isso é o usuário que vai passar, né? Então ele vai integrar de A até B. O que o nosso programa e o usuário vai passar o grau também do polinômio que ele quer interpolar, né? O que o nosso programa vai fazer é pegar essa região que ele quer integrar, nós vamos pegar o intervalo de integração, b menos a, e dividir pelo grau de interpolação que o usuário escolheu, né? Tudo isso ele vai passar como parâmetro. A função que ele quer, intervalo de integração e grau de interpolação que ele quer usar. A gente vai calcular, né, o tamanho dos subintervalos, então, de acordo com os parâmetros de entrada, e vamos amostrar as posições em x, onde vamos calcular a função f de x para cada um desses pontos para fazer a interpolação, né? A gente, como você viu, não faz exatamente a interpolação, a gente integra o polinômio interpolador e a gente já utiliza o resultado final, que o resultado final são essas fórmulas, essas receitas de integração de acordo com o grau aqui do polinômio interpolador, né? Então temos a regra do trapézio, a regra de Simpson, etc, né? O que não entra no nosso programa é essa parte da estimativa do erro. Nosso programa não vai calcular as derivadas e procurar o máximo para estimar o erro. É algo possível de fazer, tá? Nada impede que você escreva um programa que estime a quarta derivada ou a segunda derivada com base na função. Só que isso ia gerar um custo computacional excessivo e não é interessante para a gente. Então o nosso programa vai apenas integrar isso daqui, vai usar apenas essa parte da integral para estimar a integral, e a estimativa de erro ele não vai fazer a conta, tá? O usuário vai escolher o grau e a gente vai calcular as posições x, depois os valores de y nelas, e aplicar essa fórmula. Então o nosso programa ele é relativamente simples. O que a gente precisa fazer então, né? Aqui tem como o usuário vai usar a nossa biblioteca. A nossa biblioteca vai estar dentro da biblioteca, as nossas funções estão dentro da biblioteca integração. Então ele vai importar a biblioteca integração, ele vai definir as funções que ele quer integrar, no caso aqui ele vai definir apenas a f de x, ele pode dar o nome que ele quiser, e eu criei para a gente poder comparar o resultado daquela integral. Tá? Então eu criei a primitiva aqui, f maiúsculo. O usuário não vai precisar fazer isso. Isso a gente está fazendo nesse programa apenas para poder ter a comparação, né, e saber se a integral ficou boa. Então eu tenho o valor exato, integral exata da função, que é o resultado aqui da primitiva, né, a diferença, né, mostrada nos dois lugares. Então vamos rodar o programa. Como é que funciona? A gente simplesmente chama a biblioteca integração e o algoritmo de Newton Codes, passando a função que eu quero integrar, essa sim, como eu disse, o usuário vai precisar definir, o intervalo de integração e o grau que eu quero interpolar. Aqui eu coloquei dentro de um laço porque eu quero interpolar com todos os graus possíveis para poder fazer a comparação, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O usuário vai então rodar aqui, né, o nosso programinha de Newton Codes, e tem como resultado aqui para os vários graus, né? Então usei os quatro ali que a gente tinha a fórmula, né? O resultado da integral aproximada, né, numérica, o erro, porque eu tenho o valor da primitiva verdadeira, coisa que o usuário habitualmente não vai ter, e o erro percentual. Então a gente percebe que à medida que aumenta o grau do polinômio interpolador, o erro percentual cai bastante, tá? Isso era só para ilustrar. O usuário normal só vai ter esse valor aqui, da integral. Lá na biblioteca, essa função está implementada dentro de uma função chamada Newton Codes, que recebe, como eu disse, uma função que vai ser integrada, uma função qualquer, recebe o intervalo de integração, o grau do polinômio e se a gente quer imprimir cada passo, né? Então é muito simples, a gente verifica se o grau de interpolação está dentro do que a gente implementou aqui na função. Se você quiser, você pode implementar para graus maiores também, não tem nenhum problema. Fazemos aquela conta para amostrar o intervalo de x, que está aqui, né? Então b menos a divide pelo grau aqui. Isso daqui é uma maneira pythônica, digamos assim, de fazer um laço for. A gente faz um laço e já coloca a conta que eu quero fazer com um índice desse laço dentro de um vetor. Então está tudo colocado num comando só. O laço, a fórmula que eu vou usar para calcular as posições x, conforme estava aqui no slide, né? Então essa equação aqui, ó, xi igual a mais i vezes h, essa equação que está aqui.
mas eu coloquei dentro desses conchetes, então ele já joga isso dentro de um vetor. Fica uma linha só, mais compacto o comando. Coloquei para ilustrar. Se você não gostar de trabalhar com essa maneira, você pode fazer um laço tradicional, cria um vetor e vai salvando as posições dentro dele, tá? E depois disso, então, a gente inicia uma variável 0, que vai ser o valor da nossa integral, e vamos fazendo esses somatórios que estão aqui, né? Porque a gente tem somatórios de acordo com o grau, né? Então, de acordo com o tamanho do grau, tem coeficientes diferentes, ele vai aplicar a fórmula, tá? E no final vai retornar o resultado para mim. Essa basicamente a função de Newton Cotes. Muito simples aplicar essa expressão que eu tenho aqui. Tá joia, gente?